termo retirado da letra grega de igual nome, pelos cientistas ingleses Stolesio e Isner, para designar, em parapsicologia, qualquer espécie de conhecimento que se não coaduna com as leis científicas conhecidas. Chega-se, com a premonição, a um monumental impasse, que deveria ser alvo das cogitações dos pesquisadores espíritas. A incoerência no tempo, o efeito antes da causa, atinge-se o conhecimento de um fato que ainda vai acontecer. Sua pregnose ocorre antes que o futuro se realize. Resultado: o efeito se antecipa à causa. Como funcionaria, então, o espaço e tempo? Immanuel Kant estaria certo quando afirmou que o tempo é uma condição inata da sensibilidade? Ou ainda mais certo seria Friedrich Wilhelm Nietzsche, quando pregou: tudo é curvo, o próprio tempo é o círculo. Tudo o que pode acontecer, já deve ter acontecido. E mais complexas seriam as concepções de Hermann Minkowski. As pesquisas de J. B. Rini. Joseph Banks Rini, expoente da parapsicologia, definiu a precognição em suas várias obras, como apreensão de eventos futuros extrasensorial e extrarracionalmente. Percepção extrasensorial independente do tempo. Percepção extrasensorial de um evento futuro por meios extrasensoriais. E esclarece o professor da Duke University, para qualificar-se como exemplo genuíno de precognição, uma experiência deve referir-se a um acontecimento vindouro a ponto de não ser meramente acidental, deve identificar um acontecimento futuro que não poderia ser inferido. E finalmente deve referir-se a um evento que não poderia suceder como consequência da predição. Para o Dr. Adrian Dobres ANDESP, a precognição não se trata de um processo lógico, impessoal, mas de uma percepção intuitiva, subliminar, mediada pelo sistema nervoso central. Na precognição, ou no pregnóstico, há uma defasagem cerebral para frente. Um modo subjetivo de progresso no tempo, implicando em velocidade superior à da luz. Reações inconscientes do organismo às probabilidades objetivas dos fatos produzem as modificações subjetivas relevantes que constituem a precognição. A doutora Louise Rini, esposa do Dr. J. B. Rini, que analisou meticulosa e criteriosamente a precognição, viu nela uma experiência humana muito real. Uma aptidão para conhecer o futuro utilizando canais ocultos do espírito, uma experiência enigmática, pessoal, terrena, realista, intuitiva, compulsiva, de aspecto inicial desconcertante mas forma normal, comum e familiar da vida mental. Além de espontânea, observa a doutora Adelaide Peters Lessa, a precognição tem sido provocada em laboratório. De fato, em 1943, às voltas com testes que pudessem isolar a precognição da clarividência, o Dr. Giuseppe Berrini distinguiu entre possíveis tipos de precognição experimental. 1. Clarividência precognitiva, quando o sensitivo conhecia antecipadamente a ordem das cartas de um baralho tal como se apresentaria ao ser embaralhado mais tarde. 2. Telepatia precognitiva, quando o sensitivo conhecia antecipadamente a mensagem telepática que um agente lhe enviaria mais tarde. Os efeitos de deslocamento observados nos testes de S.G. Swaimore em experimentos em telepatia, com os sensitivos Shackleton e Stewart, de 1936 e 1943, são exemplos de precognição telepática, embora não se possa excluir a contra-hipótese da clarividência. 3. Percepção sensorial precognitiva, ou a experiência antecipada de uma percepção sensorial futura, uma espécie de memória ao revés. Ao prever a ordem das cartas de um maço a ser embaralhado mais tarde, o sensitivo poderia não alcançar em direção às cartas extrasensorialmente, mas em direção à sua própria experiência visual. Precognição espontânea com intervenção do agente. A doutora Louise Rini relacionou uma série de casos dessa natureza.
Eis alguns deles. 1 grau C aceitável. Certa mãe sonhara que acampava com seus filhos menores e amigos em um lindo lugar sob as árvores, junto a um regato. Armaram-se as tendas de lona e a mãe lembrou-se de que tinha alguma roupa para lavar. Carregou seu filho menor e a roupa, e escolheu um lugar favorável junto ao regato. Esquecera-se do sabão, porém, enquanto o menino atirava pedrinhas nas águas, ela voltou ao acampamento. De retorno ao regato, encontrou seu filho afogado, com a face voltada para baixo, nas águas. A mãe acordou soluçando e chorando. O sonho a preocupou durante vários dias. No verão, foi acampar com amigos, esquecida do sonho. Quando ia voltar ao acampamento à procura do sabão, no exato lugar de seu sonho, viu seu filho com as mesmas roupas, sob o mesmo sol, atirando pedrinhas na água, e o sonho lhe voltou à memória. Agarrou a criança e voltou com ela para o acampamento. Os amigos riram da sua imaginação. Comentou ela em carta ao laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke. Tão fácil sair-se com essa resposta quando não se pode dar uma boa explicação. 2 graus C aceitável. Certa mãe, caminhando no campo com sua irmã e um filho de 5 anos, perdeu o caminho e seguiu uma rota no bosque que supôs daria numa casa. Vi a criança correndo alguns metros adiante, quando a irmã lhe disse: "Chame o pequeno." Sonhei, na noite passada, com um lugar como este. Havia um precipício além, e me vi segurando pelos dedos uma criança que para ele deslizara. Talvez nada signifique, mas chame o menino. A mãe assim procedeu e adiante viram que o caminho terminava num mirante, sobranceiro a um precipício de onde se contemplava uma cascata do outro lado. No sonho, a tia salvou o menino por meios físicos, com as mãos, e na realidade, com um esforço mental do qual talvez o sonho fosse um símbolo. 3 graus C intervenção bem-sucedida. Em vigília, certa mãe teve uma visão de seu filho mais velho, morto na banheira. A visão a perseguia, de modo que ela se extremava para que tudo ocorresse bem. Não contou ao filho mais velho, mas informou ao mais novo. 2 anos depois, voltando o mais velho de uma viagem, estava assobiando e cantando no banheiro. A mãe, vestida para sair, estranhamente não conseguia deixar a casa. Após algum tempo, não mais ouvindo o filho cantar, abriu a porta do banheiro e o viu, exatamente na situação preconhecida. O gás estava aberto, a janela fechada, e ele fora evidentemente asfixiado. Imediatamente, ela abriu as portas e janelas, providenciando, com urgência, socorro médico. O jovem sobreviveu. 4 graus C intervenção bem-sucedida. Um maquinista de um trem de carga viu, em sonho, a colisão de outro trem de carga com um expresso, as máquinas arruinadas, muitos passageiros mortos e outros feridos. Preocupou-se o dia inteiro, mas nada aconteceu. No dia seguinte, quando o acidente se delineava, ele recordou o sonho num relance, em toda a sua horrorosa extensão, e, sem esperança, agarrou uma bandeira vermelha, correu para os trilhos e com seus sinais parou o expresso a poucos metros do trem de carga. Havia 9 vagões, todos repletos de passageiros, inclusive nas plataformas de entrada e saída. Segundo preconiza a escola de J. B. Rini, se a precognição é um meio de conhecer um futuro destinado a ocorrer, então por definição, esse futuro é inevitável. Se, ao contrário, o evento pode ser evitado, então não estava destinado a acontecer. Nesse particular, assim se manifesta a doutora Adelaide Fettes Lessa precognição. A redefinição de precognição necessitaria a alteração dos conceitos estabelecidos de causalidade e tempo, e talvez seja este o coração da presente dificuldade. A mente racional atinge um impasse e há várias vias de fuga. Uma é esperar por provas experimentais da intervenção, outra, e atacar o problema de adequação das provas,
as interpretações, as limitações, e outra ainda, é examinar as pressuposições fundamentais da causalidade, a natureza da realidade e da experiência. Um punhado de casos, finaliza, deve ser útil para estimular o avanço em direção a novos vislumbres e inspirações. E o próprio Heine conclui que, quando um pesquisador científico quer descobrir se o espírito humano pode chegar, às vezes, ao conhecimento de modo parapsíquico extrasensorial, deve abandonar os casos espontâneos de fenômenos apesar de seu caráter apaixonante e dramático, e entregar-se a experimentos definidos e sistemáticos. E prossegue o ilustre autor de Precognition Reconsidered, deve procurar descobrir por meio de provas, de testes repetidos, de escrupulosos métodos de laboratório, se existe algo por trás dos fatos relatados. Em resumo, esse problema deve afastar-se do plano anedótico e situar-se no campo da experimentação, antes que se possa classificá-la de científico. Entretanto, ao passar do terreno da observação dos fatos curiosos ou assombrosos para o campo da experimentação, é justo reconhecer quanto devemos a essas histórias. Elas despertam o interesse de muitos espíritos, produziram forte impressão, suscitando a necessidade de saber se traziam em seu bojo algum significado. Impuseram a evidência de um problema a resolver. As crianças e a precognição espontânea. A doutora Louise Heine registrou e arquivou vários interessantes casos de precognição em crianças. Eis algumas dessas surpreendentes manifestações, que não encontram na ciência, conforme afirma J. B. Heine, soluções absolutamente finais de qualquer maneira. 1 grau Celsius Azo, um menino de Michigan, EUA, de 4 anos e meio, sonhou várias vezes que uma serpente o havia apanhado, e certo dia encontrou, aterrorizado, uma no pátio. Os pais pensaram em simples coincidência, embora desde então não mais o acordassem pesadelos de serpentes depois de terem matado a que apareceu. Todavia, aos 6 anos começou novamente a ter pesadelos. Desta vez pensava cair em um buraco. Durante 3 semanas acordou quase todas as noites, suando e gritando de terror. Um dia, o menino brincava no pátio do vizinho onde ainda se via neve no chão. Conta a mãe, ouvi gritos terríveis que pareciam vir de grande distância. Corri em direção ao porão do vizinho. Parecia que os gritos vinham do chão. Foi quando vi um buraco na tampa estragada de uma fossa e esteve com água até a cintura mergulhando rapidamente. Eu e o vizinho o retiramos quando a água já lhe chegava aos ombros. Parece que a realização dos sonhos nada mais eram que tolice até que isto cedeu. 2 graus Celsius Azo, em uma casa de New Jersey, EUA, em 18 de novembro de 1950, um menino de nome Craig, de 4 anos, acordou gritando. O pai foi vê-lo e, com dificuldade, conseguiu acalmá-lo. Então a criança contou o sonho que tivera. Sonhei que você tinha caído na água, papai. Estava cercado de plantas altas. Chamei muitas vezes e você procurava sair de dentro d'água. Os pais esqueceram o episódio. Quem dá importância a sonhos de crianças? O pai tinha combinado com o irmão ir caçar patos, partindo 2 dias depois do sonho de Craig. Os dois se esconderam no meio da vegetação alta durante a maior parte do dia. Antes de se prepararem para voltar, atiraram em 2 patos que caíram dentro d'água. Entraram no bote para pegá-los. Dentro em pouco sobreveio terrível vendaval que os afastou para longe. As águas estavam muito agitadas e o bote virou. O irmão se afogou e o pai de Craig pensou que não poderia chegar à praia. Disse, depois, lembrar-se constantemente do sonho do filho. 3 graus Celsius Azo. Frequentemente, a recordação de experiências precognitivas da infância deixa fortes e inapagáveis impressões. Uma senhora americana do Maine vivenciou, aos 10 anos de idade, o seguinte episódio de PC. Conta ela mesma.
Acordei naquela manhã muito assustada com um sonho em que vi um homem de pé à minha frente, no vestíbulo. Era moreno e as roupas estavam cobertas de lama. Acredito que o que mais me assustou foram os olhos, os mais maldosos que eu vira até então. Contei o sonho à minha mãe e ela me animou dizendo que era simplesmente um sonho e que eu fosse para a escola, esquecendo-me de tudo. Naquela noite, quando estávamos jantando, bateram na porta da frente e meu pai foi abrir. Ouviu falar e dentro de alguns minutos ele voltou para a sala de jantar e perguntou à minha mãe se era possível dar pousada a um estranho coberto de lama. Não era nosso costume, mas, como sabíamos que as estradas estavam intransitáveis, concordamos que o homem passasse a noite em nossa casa. Meu pai foi com o estranho à estrebaria para acomodar o cansado cavalo e voltou para casa com o homem. Quando chegaram à sala de jantar para cear, quase desmaiei. Era o homem que eu tinha visto no sonho naquela madrugada, olhos maus e roupas sujas de lama. Nunca soubemos quem era. Saiu de manhã cedo depois de ter tirado o trole de um buraco coberto de neve. Um caso na Bahia. Este caso aconteceu na cidade do Salvador, nos idos de 1960. Rodrigo, de apenas 4 anos de idade, acorda no meio da noite, chorando e gemendo. A mãe levanta-se preocupada, e tenta acalmá-lo. A criança, soluçando, conta que teve um sonho. Viu um animal, que a mãe imaginou ser um boi, atravessando lentamente uma estrada, de uma margem para outra. Aquela visão aparentemente insignificante e incompreensível, deixou o menino assustado e deprimido. A mãe ficou ali até que Rodrigo voltasse a dormir, o que realmente aconteceu. De repente, ele acordou sobressaltado, suando, abundantemente, dizendo que o sonho se repetira. Foi um custo fazê-lo dormir novamente. Nada mais aconteceu. Pela manhã, Rodrigo não mais se lembrava do sonho. Mas a mulher o contou ao marido, que lhe não deu a menor importância. Com o passar dos dias, todos esqueceram o sonho de Rodrigo. Era uma segunda-feira. O pai de Rodrigo se preparava para mais uma de suas viagens de negócio ao interior da Bahia. Abraçou o pequeno Rodrigo, beijou a esposa e partiu. Uma semana depois da terrível notícia, o seu automóvel chocara-se com um imenso boi que, altas horas da noite, atravessava a estrada que trazia o pai de Rodrigo de volta para casa. O choque fora tão violento que ele faleceu ali mesmo, na escuridão e no silêncio de uma noite quente do sertão baiano. O sonho de Rodrigo, infelizmente, se concretizou. As pesquisas do Dr. W.H.C. Tenhaef. Willem Hendrikse Tenhaef nasceu na Holanda em 1894 e faleceu em 1981. Foi diretor do Instituto de Parapsicologia da Universidade Estatal de Utrecht, Holanda, onde desenvolveu importantes pesquisas sobre os mais expressivos fenômenos parapsíquicos, em que se destacam a psicometria e a precognição. Contou, para tanto, com a colaboração de numerosos médiuns, entre os quais destaca-se Gerard Croiset. Entre as inúmeras experiências realizadas por Tenhaef no campo da precognição, ressalta-se o que ele chamou de teste da cadeira. O professor Tenhaef submeteu Gerard Croiset ao teste da cadeira. Escolhe-se, ao acaso, o número de uma cadeira, de esquema de assentos, para uma reunião pública prevista. Disse a Croiset qual é o número escolhido. Ele então descreve, com admirável precisão, a aparência, a personalidade e as principais características do homem ou da mulher que sentará nessa cadeira, às vezes, antes da pessoa ter decidido comparecer à reunião. Eis o seguinte exemplo da extraordinária faculdade precognitiva de Croiset, submetida às habituais precauções do criterioso Tenhaef, em 6 de janeiro de 1957, às 2 horas da tarde, Gerard Croiset encontrava-se no Instituto de Parapsicologia com o professor Tenhaef, a jovem Annette Loheren, e 2 professores da Universidade de Utrecht, Ilha Gabriel Schneider, biólogo,
E. J. Smith, físico. Mostrou-se ao clarividente pré-cognitivo um plano de disposição das cadeiras para uma reunião a realizar-se 26 dias depois, na casa da Sra. CVT, de Haia, Holanda, a qual nem Croisset nem Tenhaeff conheciam. A lista de convidados para as 30 cadeiras ainda não fora feita. Croisset escolheu a cadeira N9. Tenhaeff perguntou-lhe: pode dizer-nos algo sobre a pessoa que ocupará a cadeira N9? O sensitivo colocou o dedo sobre o esquema das cadeiras, por um momento, e começou a falar ao microfone de um gravador. 1. Na sexta-feira, 1 de fevereiro de 1957, na casa de uma senhora em Haia, uma alegre mulherzinha, ativa e de meia-idade, sentará na cadeira N9. Ela tem grande interesse em cuidar de crianças. 2. Entre 1928 e 1930, vejo que muitos de seus passos foram dados junto de Krause e do Circo Strasburger, na cidade de Scheveningen. 3. Quando menina, ela teve muitas experiências num distrito onde se fabricavam lotes de queijos. Vejo uma fazenda em fogo, onde alguns animais recebem queimaduras de morte. 4. Vejo, também, 3 rapazes. Um se parece fisicamente comigo. Tem um emprego em alguma região além do oceano. Parece-me que se trata de um território inglês. 5. Tem ela contemplado um retrato de um marajá? Vejo alguém da Índia. Ele veste um traje de habitantes daquele país. Um turbante com uma joia grande. 6. Quando menina ela deixou cair um lenço na jaula de animais selvagens. Vejo um pedaço de pano caindo. Estes animais parecem leões e rasgam o tecido em pedaços. 7. Vejo um bloco de notas com o número 6 no alto. Antes escreveram 5, mas alterou para 6. Isto aconteceu nestes dias e ela teve muitas discussões a respeito. 8. Ela sujou as mãos recentemente numa antiga caixa de tintas. Vejo uma caixa com pequenos tabletes de tinta. Ela se machucou de leve ao fazer isto. O dedo médio de sua mão direita. 9. Foi ela visitada, recentemente, por uma amiga de cerca de 44 anos, não muito alta, bem constituída, robusta, de cabelo escuro, e que usa um vestido com várias pregas largas na frente. Esta mulher lhe falou de problemas sexuais e a senhora do número 9 aconselhou a visitar um psiquiatra. 10. Ela experimentou forte emoção com a ópera Falstaff. Esta é a primeira ópera a que ela assiste. 11. Seu pai recebeu uma medalha de ouro por serviços prestados. 12. Levou uma menina ao dentista. A visita produziu muita emoção. Vejo que isto vai acontecer na sexta-feira, 12 de fevereiro de 1957. A gravação foi, posteriormente, ouvida por Croisset. Perguntado se queria adicionar mais alguma informação, ele disse que sim e assim o fez. No dia seguinte, conforme haviam precombinado, o professor Tenhaeff telefonou ao Dr. a Twitter, em Utrecht, dizendo-lhe: o Sr. Croisset já gravou suas impressões para o teste da cadeira, a realizar-se em 1º de fevereiro. Naturalmente, ele nada revelou sobre as informações do sensitivo. O Dr. Twitter telefonou à Sra. CVT ordenando que ela podia mandar os a 30 convites. A fim de garantir o bom êxito da experiência, o grupo de pesquisadores, tendo à frente o autor de Illusion Telepathie, adotou todas as providências que se faziam necessárias. No dia 12 de fevereiro, Tenhaeff e sua equipe chegaram à casa da Sra. CVT em Haia, às 19 horas. Os 30 convidados, já presentes, receberam uma explicação da técnica a ser usada no teste da cadeira. Todos receberam uma cópia das informações fornecidas por Croisset e lhes foi dito: leia cuidadosamente. Se algum desses itens se aplica a você, assinale no espaço à direita de cada item.
Nenhuma das informações prestadas por Croisset se aplicava aos 29 participantes da experiência, a não ser o ocupante, por sorteio, da cadeira número 9. A senhora MJD. Mais tarde, a 18 de maio, o professor Tenhaef se reuniu com a senhora MJD, no Instituto de Parapsicologia, quando, com maiores detalhes, se confirmaram as declarações de Croisset. Este teste da cadeira idealizado pelo professor Tenhaef, utilizando-se da extraordinária sensibilidade extrasensorial de Croisset, inscreve-se entre os mais intrigantes fenômenos já investigados pela parapsicologia. Tenhaef e os sonhos proféticos. Em seu livro Profecias de Guerra, publicado em 1948, Tenhaef descreveu muitos sonhos proféticos interessantes e bem autenticados. Um deles envolvia um tal Sr. BL que, em 1939, relatou ao notável parapsicólogo o seguinte: sonhara que soldados germânicos entravam à força numa casa Daniel e Keizersgracht, em Amsterdão, que antes abrigava uma fábrica de camisas para lampiões. Em 1942, a casa vista no sonho foi comprada por uma organização engendrada pelo denominado Conselho Judaico, que deveria cuidar dos assuntos referentes aos judeus. O Sr. Bailey foi trabalhar no estabelecimento. Em julho de 1943, soldados alemães realmente invadiram a casa. É muito improvável, argumenta Tenhaef, que se tratasse de uma coincidência fortuita. Em 1939, ocasião do sonho, não havia absolutamente o menor motivo para esperar que a casa sonhada pelo Sr. Bailey representasse qualquer papel especial na eventualidade de uma invasão dos alemães contra os Países Baixos. Outro ponto importante, o Dr. Tenhaef registrou o sonho em 1939, de modo que não há possibilidade de falsificação. As pesquisas de Samuel G. Swal. Em 1943, Samuel G. Swal, 1890 a 1975, professor adjunto de matemática no Queen Mary College, de Londres e membro da SPR, Sociedade para Pesquisas Psíquicas, mais tarde, seu presidente, alimentava a esperança de poder aprofundar os impressionantes resultados obtidos pelo Dr. J. B. Rinne, com as cartas idealizadas pelo Dr. Cary Zener. As cartas do que seriam utilizadas por Swal em nada diferiam das de Zener, com desenhos de círculos, quadrados, sinal de somar, linhas onduladas e estrelas. Na experiência, o investigado sentava-se de um lado de um painel opaco, e o Dr. Swal do outro lado, virando os cartões um a um enquanto eles iam sendo selecionados por um processo de embaralhamento automático. Da mesma forma que Rinne, Swal anotava meticulosamente as respostas da pessoa comparando-as com os resultados que deveriam ter sido obtidos pelo acaso. Mas, ao contrário de Rinne, esclarece a doutora Danazwar, vide, Troutitime Barrier, Swal parece não ter obtido êxito nenhum na demonstração da existência da telepatia. Ele comunicou a sua frustração a Rinne, cuja esposa e companheira de pesquisa, Louise, comentou. Ele estava a ponto de chegar à conclusão de que ou as pesquisas americanas eram falsas ou os ingleses não têm percepção extrasensorial, PES. Entretanto, Watley Carrington, 16, um amigo de Swal, sugeriu-lhe que procedesse a um reexame dos resultados que obtivera, desta vez observando não as adivinhações diretas mas as que se relacionassem diretamente com a próxima carta. No caso de uma pessoa, em particular o sensitivo Basil Shackleton, exaustivamente pesquisado por Swal, essa nova maneira de analisar a experiência produziu resultados tão impressionantes, que a possibilidade de ter acontecido o acaso era de bilhões por um. Sem pretender isso, Swal havia aparentemente obtido uma prova experimental, devastadora, para a premonição, enquanto Shackleton mostrara uma paupérrima capacidade telepática para a adivinhação da carta que acaba de ser virada.
Ele demonstrava um notável talento precognitivo, acertando, com admirável precisão, a figura da carta que estava por ser virada. Deve-se observar que, tanto Sua quanto os seus companheiros de pesquisas, desconheciam, por antecedência, qual deveria ser a figura da carta seguinte, pois elas eram embaralhadas, automaticamente, por uma máquina. Assim, a ordem das cartas só ela conhecia. Sua ficou tão impressionado com os resultados que conseguiu com essa nova interpretação dos dados coletados, que iniciou, imediatamente, uma longa série de experimentos com Shackleton. Sua procurava provas ainda mais concludentes a respeito da premonição. Essas experiências demonstraram, mais uma vez, que a premonição destruía quaisquer hipóteses que pudesse ser explicada pelo acaso. As experiências de Russell Targ e Harold Puthoff. Desprezando as técnicas desenvolvidas através das cartas Zener, Russell Targ e Harold Puthoff, físicos do Instituto de Pesquisas da Universidade de Stanford, trouxeram à luz impressionantes resultados decorrentes de suas investigações sobre visão precognitiva em situação da vida real. Em 1976 e 1977 levaram a efeito várias experiências com a sensitiva Elia Mead, que ficava dentro do laboratório enquanto integrantes da equipe de pesquisas eram enviados a locais por eles anteriormente desconhecidos em veículos motorizados. A finalidade da experiência era verificar se o investigado poderia descrever, antecipadamente, detalhes visuais do lugar a ser visitado pelos assistentes da pesquisa em viagem. Integrantes dos controles internos da investigação de R. Targ e H. Puthoff, os assistentes viajantes não tinham a menor ideia antecipada do destino para onde iam. O objetivo de mantê-los na ignorância desse detalhe, elucida a doutora Dana Zohar, era excluir qualquer possibilidade de telepatia entre eles e a pessoa no laboratório. Os assistentes saíam do laboratório carregando 10 envelopes selados, cada um contendo instruções de viagem para algum lugar diferente. Os envelopes haviam sido selecionados de um conjunto muito maior de envelopes idênticos por meio de sorteio de números aleatórios. Elia Mead descreveu, precognitivamente, os lugares que seriam visitados pelos assistentes. Os excertos da sensitiva estavam muito acima de qualquer coisa que pudesse ser explicada por sorte ou por alguma coincidência. Os pesquisadores Targ e Puthoff se convenceram da realidade científica da premonição. Pesquisa semelhante seria, mais tarde, desenvolvida no Mundelein College, em Chicago, promovida por uma equipe de psicólogos, obtendo-se resultados impressionantes. É claro que os resultados colhidos em ambas as pesquisas encontrariam, como efetivamente encontraram, acerbos questionamentos, especialmente de parte dos doutores D. Marques e R. Kaman, da Nova Zelândia, no que foram refutados por Targ e Puthoff, considerando sem valor as conjecturas de Marx e Kaman, porque destituídas de base experimental. O que ambos os dentistas queriam dizer, na verdade, é que se tentam contestar as pesquisas paranormais e espiríticas sem quaisquer fundamentos, emitindo-se meras opiniões. Ao longo da história das investigações sobre a fenomenologia anímico e mediúnica, alguns corifeus do materialismo decadente têm saído a campo, com unhas e dentes, apenas com unhas e dentes, para desacreditar o trabalho de laboratório de uma pleiade de honoráveis pesquisadores que tentam demonstrar humanidade às realidades do espírito. As pesquisas de Gerald Weinberg. O físico norte-americano Gerald Weinberg, citado pela doutora Dana Zohar, apresentou no Congresso de Física Quântica e Parapsicologia que ocorreu na cidade de Genebra, Suíça, em 1974, um documento-ensaio, a que deu o título de A Lembrança das Coisas Futuras. Ele se baseava nas equações de eletromagnetismo de Maxwell, e sugere, pelo menos em teoria, seria possível receber informações tanto do futuro quanto do passado,
Sua finalidade era comparar as propriedades comuns da premonição, como estava registrada, e a memória recente, na esperança de que uma pudesse lançar alguma luz sobre a outra. Essas comparações entre a premonição e a memória recente estão se tornando cada vez mais comuns entre os pesquisadores cujo trabalho faz uma ponte sobre as lacunas existentes entre a parapsicologia e a física, e a parapsicologia e a psicologia. Afirma, então, Zohar, encarar a premonição como uma espécie de memória ao contrário pode não ser de muita valia para arranjar algumas das questões mais espinhosas na física da premonição, mas poderá ajudar a esclarecer o mecanismo fisiológico real pelo qual essa capacidade funciona. E comenta, a teoria de Feinberg supõe a existência de ondas avançadas, ou seja, ondas eletromagnéticas que viajam para trás no tempo. Esta abordagem suscitou mais ceticismo do que interesse entre os físicos. Entretanto, um modelo de premonição de memória recente deveria ser compatível com a física da premonição sugerida por Miniam Marçal. A teoria do Dr. Marçal, em suma, se prestaria a uma simples explicação da mecânica quântica de como uma futura coisa qualquer pode ser vista no presente, mesmo que não tenha ainda acontecido. A teoria das coincidências. A teoria das coincidências vem interessando pensadores de todos os tempos, especulando-se sobre o seu significado. Os antigos cosmologistas criam que o mundo era sustentado por algum tipo de princípio de unidade. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, e que viveu aproximadamente entre 460 e 375 AC, acreditava que o ponto universo era mantido coeso por afinidades ocultas, e escreveu, existe um fluxo comum, uma respiração comum, todas as coisas estão em simpatia. Essa teoria de Hipócrates leva a crer que as coincidências poderiam ser explicadas pela tendência dos elementos simpáticos entre si a se atraírem. Pico della Mirandola, notável filósofo renascentista, escreveu nos idos de 1557, primeiramente existe uma unidade nas coisas, pela qual cada coisa é una. Em segundo lugar, existe a unidade pela qual cada criatura é ligada às outras, e todas as partes do mundo constituem um só mundo. Essa crença prevaleceu inalterada em épocas recentes. Por sua vez, o filósofo Arthur Schopenhauer, 1778 a 1860, considerou a coincidência como a ocorrência simultânea de fatos cujas causas não estão ligadas. Chegou a sugerir que fatos simultâneos correm em linhas paralelas, e que fatos semelhantes são um elo unido de cadeias totalmente diferentes, que, no entanto, têm seu lugar em ambas. De modo que o destino de um indivíduo é invariavelmente igual ao do outro, cada um é o herói de seu próprio enredo, enquanto, simultaneamente, figura num enredo alheio. Isto é algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão e só pode ser concebido como algo possível graças a uma maravilhosa harmonia pré-estabelecida. Todos dela participam. Logo, tudo é interligado e mutuamente afinado. O inconsciente coletivo. A ideia de um inconsciente coletivo, um reservatório subterrâneo de memórias através do qual todas as mentes podem se comunicar, tem sido discutida por muitos pensadores. Uma das teorias mais complexas para explicar as coincidências foi desenvolvida pelo matemático inglês Adrian Dobbs, nos anos 60. Afirma Perrot Phillips, vide When Impossible Happens, editado pela Orbis Publishing Ltd., Londres, que Dobbs cunhou o termo psitron para descrever uma força desconhecida que sonda, como o radar, uma segunda dimensão de tempo que é probabilística, em vez de determinística. O psitron absorveria probabilidades futuras e as transportaria para o presente, ignorando os sentidos humanos normais, e de alguma forma transferindo a informação diretamente para os centros nervosos. Deve-se observar que a primeira pessoa a estudar, cientificamente,
As leis da coincidência foi o Dr. Paul Kammerer, diretor do Instituto de Biologia Experimental de Viena, Áustria. Desde os 20 anos, esclarece Perrot Phillips, ele começou a elaborar uma tabela de coincidência. Muitas delas eram essencialmente triviais, nomes de pessoas que surgiam em conversas separadas, bilhetes de teatro ou de vestiário com números iguais, uma frase de livro que reapareceria na vida real. O Dr. Kammerer chamou o fenômeno de serialidade, e em 1919, publicou suas conclusões na obra das Gesetzes der Serial da serialidade. Segundo ele, as coincidências ocorriam em série, uma recorrência ou agrupamento no tempo e no espaço, apesar de os números individuais da sequência não estarem ligados pela mesma causa ativa. As coincidências, conclui Kammerer, seriam apenas a ponta do iceberg de um princípio cósmico maior que a humanidade ainda não aprendeu a perceber. Mais tarde, despontam as teses de Wolfgang Pauli, Prêmio Nobel de Física, e do psicólogo suíço Carl Gustav Jung inseridas no tratado sob o título Sincronicidade, um princípio conectivo não causal. Na verdade, ambos os geniais pesquisadores aprofundavam, no referido tratado, a teoria da serialidade de Kammerer. Segundo Pauli, as coincidências eram os traços visíveis de princípios intraçáveis. Já Jung admitiu que, isoladas ou em série, as coincidências eram manifestações de um princípio universal pouco conhecido, que operaria independentemente das leis estabelecidas pela física. Intérpretes dessa teoria concluíram que a telepatia, a premonição e as próprias coincidências são manifestações de uma força misteriosa do universo que tenta impor sua própria disciplina na confusão geral da vida humana. Ao lado das postulações de Pauli e de Jung, surgem as concepções de Arthur Koestler, que resumiu o fenômeno das coincidências na expressão charadas do destino. Uma dessas charadas foi relatada a Koestler nos seguintes termos, pelo jovem Nigel Parker. Muitos anos atrás, o autor de histórias de terror, o americano Edgar Allan Poe, escreveu um livro chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. O Sr. Pym estava viajando num navio que naufragou. Os 4 sobreviventes ficaram num bote, à deriva, durante muitos dias, até que decidiram matar e comer um grumete chamado Richard Parker. Alguns anos mais tarde, no verão de 1884, o primo do meu bisavô era grumete do veleiro Mignonet, que afundou, e os 4 sobreviventes ficaram num bote, à deriva, por muitos dias. Com o passar do tempo, os 3 mais velhos da tripulação mataram e comeram o grumete. O nome dele era Richard Parker. Incidentes como esse, estranho e aparentemente sem significado, conjetura Perrot Phillips, são abundantes. Não haveria alguma explicação para eles além de mera coincidência. Ainda é Arthur Koestler, em sua obra O Desafio da Possibilidade, que especula, podem as coincidências ao menos servir como indicadores de um único grande mistério, a aparição espontânea da ordem a partir da desordem, e, incluindo nesse conceito, o desafio filosófico. E se isso soa muito racional ou muito oculto, colecionar coincidências continua sendo um divertido jogo de salão. Admite-se, ainda, que, se a coincidência pode vencer as barreiras do tempo e do espaço, em sua tentativa de criar ordem a partir do caos, não é de surpreender que também possa se estender para além do túmulo. Quando fazia uma temporada pelo Texas, em 1899, o ator canadense Charles Francisco Glam ficou doente em Galveston e morreu. Sua cidade natal ficava muito distante para que enviassem o corpo para lá, a ilha Príncipe Eduardo no Golfo de São Lourenço, mais de 5.600 quilômetros por via marítima e ele foi enterrado num caixão de chumbo, num jazigo de granito. Menos de um ano depois, o grande furacão de setembro de 1900 atingiu Galveston, inundando o cemitério.
O túmulo foi destruído, e o caixão flutuou até o Golfo do México. Lentamente, vagou pela costa da Flórida e pelo Atlântico, onde foi apanhado pela corrente do Golfo e carregado para o norte. 8 anos se passaram. Num dia de outubro de 1908, alguns pescadores da ilha Príncipe Eduardo avistaram uma caixa longa e um pouco danificada pela intempérie, flutuando próximo à praia. O corpo de Charles Francis havia voltado para casa. Sorte, destino, um truque do acaso. A verdade é que entre o céu e a terra, entre o ser e o eterno, há mistérios que desafiam a nossa limitadíssima percepção. Conceito de espaço e tempo. Considerando o caráter extratemporal, extraespacial e não causal da função precognitiva, General New Dimensions of Deep Analysis, escreveu: não se pode negar que os psifenômenos contradizem nossos conceitos costumeiros de espaço e tempo. Mas se isto é verdade, só existe uma conclusão prática a retirar deste estado de coisas. Temos de tentar captar as ocorrências dentro de um novo quadro de referência científica de onde tenham sido removidas as placas de sinalização de tempo, espaço e causalidade. Schopenhauer, que exerceu notória influência sobre Jung, chegou à conclusão idêntica e sugeriu que os fenômenos sonambúlicos fossem mantidos fora das categorias kantianas de espaço, tempo e causalidade. As barreiras que separam pessoa de pessoa pertencem ao mundo da mera aparência, e a interação não prejudicada por obstáculos espaço-temporal é um fato no reino da coisa em si. Em seu livro An Experimento Time Londres, 1937, J. W. Dunne dedica um capítulo à apreciação sobre o tempo, elaborando apreciável teoria que pretende decifrar o enigma da precognição. Essas ideias de J. W. Dunne, a respeito de um mundo de sucessivas dimensões de tempo e de tempo progressivo, constam de outro livro de sua autoria, The Serial Universe 1937. Segundo Alfred Thiel, que analisou a obra de Dunne, em Borderlands of Science, este admite que não existe muita gente, neste pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que, após ler a estimulante introdução, fica empolgada com o que se segue. O autor deixa de solucionar o mistério do tempo, em parte porque, ao tratar dele como quarta dimensão, retém as antiquadas ideias de tempo e movimento. Vem, então, em socorro não exatamente de J. W. Dunne, mas da veracidade do fenômeno precognitivo, as seríssimas pesquisas do Dr. Giuseppe Banks-Rini, desenvolvidas especialmente na Universidade de Duke, Carolina do Norte, New Frontiers of Mind, NY, 1937, Rini considera o problema tempo, afirmando que há muitos casos de sonhos proféticos que se concretizam em quase metade dos casos registrados. O sonho precede, na realidade, a ocorrência. Reporta-se aos trabalhos desenvolvidos pelo Dr. H. F. Satmarsh, da Inglaterra, e do fundador da metapsíquica Charles Richet. Mas, a despeito das inestimáveis pesquisas desses criteriosos investigadores, incluindo as de J. W. Dunne, submete o fenômeno a severos testes experimentais antes de enunciar que a precognição tenha sido firmada, em definitivo, como fato indiscutível. Entretanto, as inúmeras provas evidenciam que os sonhos, em incontáveis situações, premunem os acontecimentos. A questão é, realmente, instigante, suscitando, de start, a indagação, quando é agora. À luz das concepções formuladas pelos pesquisadores, deve-se admitir que somente o que existe agora é real, negando, sem dúvida, a realidade do que existiu e do que ainda está para vir. Vivemos no agora e fazemos parte dele, tudo mais é irreal. Tal modo de pensar, tenta esclarecer Alfred Thiel, não nos ajudará a aproximar-nos mais de um meio de compreendermos o tempo. A concepção de um agora destituído do tempo, o que não é irrazoável, aumenta as dificuldades para pensar sensatamente sobre o futuro.
E adiante, questiona, quanto tempo dura o agora? Pode ser longo ou curto, dependendo do que entendemos como longo e curto. Falamos do curto período da vida do homem e, em relação a um período muito longo, é curto. Em seguida, o autor de Borderlands of Science conclui que o passado, presente e futuro, que constituem o espaço da vida humana, podem ser o agora de um ser imortal. Em outras palavras, todos os acontecimentos de uma existência humana são apenas um instante na eternidade. Por sua vez, e com base na ideia de que se possa conhecer o futuro como uma espécie de matriz, na qual jaz o presente, é desenvolvida por Edward Carrington em sua obra Story of Psychic Science. Ele sugere que, se o futuro existe, poderá haver certas condições sob as quais podemos vislumbrá-lo. E oferece interessante analogia. Imagine estar na plataforma da cauda de um trem em movimento. A vista, de cada lado, estará continuamente mudando à medida que novos cenários são percebidos e outros desaparecem. Mas o novo cenário não está sendo criado no momento em que você o percebe, tinha existência real antes de você tê-lo visto. E também, quando a paisagem recua, não é destruída, ainda existe, embora não para você, no que lhe diz respeito ela desapareceu. Desse modo, os acontecimentos podem se julgar existentes em algum mundo real. Conquanto o homem mortal os perceba, como fenômenos, somente no momento da percepção. O futuro, acrescenta Alfred Thiel, é sempre vago e um tanto misterioso. Isso não se dá com o presente, vivemos nele e pertencemos a ele. Falamos do presente com confiança, estamos aqui agora e o sabemos. Mas se o presente é, realmente, da mesma formação que o futuro e o passado, uma parte da fantasia destes a ele pertence. E retoma, ainda intrigado, a despeito de tantas especulações, quando é agora. A teoria da relatividade e a mecânica quântica. Essas teorias suscitaram fundamentais mudanças nos conceitos de espaço e tempo, matéria e causa e efeito, evidenciando, ainda que fragmentariamente, uma outra dimensão diferente da que vivemos diuturnamente. A física quântica nos revela um universo que se apresenta como uma complicada teia de relações entre as partes e o todo. Em tal nível, as partículas não podem ser decompostas e estudadas como se fossem unidades independentes e separadas. Elas só podem ser observadas em termos de suas interações. Segundo a psicóloga clínica Julika Kizismas-Kiskus, membro da American Society for Physical Research, a descrição desta dimensão aproxima os físicos das narrativas místicas. Dois grandes cientistas, Werner Heisenberg e Max Planck, referem-se a ela assim. Portanto, o mundo se revela como um complicado emaranhado de eventos, no qual diferentes tipos de relações ou se alteram ou se sobrepõem, ou se combinam, determinando, desta forma, a composição do todo. Na física moderna é impossível chegarmos às leis que estamos procurando, a não ser que consideremos o sistema físico como um todo. Segundo a moderna teoria de campo, cada partícula individual do sistema está, num certo momento, simultaneamente em cada parte do espaço ocupado pelo sistema. Outra teoria que concorreu para a reformulação de conceitos geralmente aceitos é a da relatividade. Conforme explica essa teoria, o espaço não é tridimensional e o tempo não é uma entidade separada dele. Ambos se encontram intimamente ligados e constituem um contínuo espaço-tempo de 4 dimensões. O que Einstein afirma que não é espaço e tempo, há, apenas, espaço-tempo, formando um contínuo que não pode se dissociar. Assim, vivemos em um contínuo espaço-tempo de 4 dimensões, e não como imaginamos viver, no cotidiano, o tempo e espaço como entidades separadas. Deve-se observar que o contínuo espaço-tempo é estático. Pudéssemos ver a nossa realidade a partir das 4 dimensões, perceberíamos que tudo o que acontece à nossa frente, à medida que o tempo passa,
já existe. De igual modo ocorre, em que, na realidade apreendida pelos sensitivos, as coisas simplesmente são. Chega-se à conclusão de que tudo que foi é. Não seria sem razão que os orientais afirmam, o absoluto é tudo que existe. Este absoluto tornou-se universo. Tempo, espaço e causalidade são como a lente através da qual o absoluto é visto, e quando é visto, aparece como sendo universo. O que podemos depreender disto é que, no absoluto, não há tempo, nem espaço, nem causalidade. O que chamamos de causalidade começa depois que o absoluto se decompõe fenomenicamente e não antes. A unificação de tempo e espaço conduziu à constatação de que há uma equivalência entre a massa e a energia de uma partícula, isto é, a massa nada mais é do que uma forma de energia, o que contribuiu para alterar o conceito de matéria. É voz corrente, nos arraiais da física moderna, que massa não é mais entendida como uma substância material. Daí porque as partículas neste nível de realidade não são mais pensadas como sendo objetos tridimensionais estáticos. Conforme o pensamento de David Bohm no Lenis Anti-Implicate Order, o que parece ser um mundo estável, tangível e audível nada mais é do que uma ilusão dos nossos sentidos. O mundo é dinâmico e caleidoscópio, não está realmente lá. O que normalmente vivenciamos é a ordem explícita das coisas, como se estivéssemos vendo um filme. Mas existe uma ordem subjacente e implícita. Carl Pribon, da Universidade de Stanford, admite que as experiências psíquicas permitem uma entrada nesse nível de realidade. Assim, a informação necessária para o evento ocorrer já está lá. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que no processo precognitivo as coisas são e não acontecem. De start, a informação está à disposição de quem possa captá-la. A teoria do matemático C. H. Hinton. O matemático C. H. Hinton, citado por S. G. Swymold em Experimentos em Telepatia, pensou em todos os objetos e acontecimentos passados, presentes e futuros como estando espalhados ao longo da dimensão tempo. Nossos cérebros e corpos também estão estendidos no tempo. Em outras palavras, nossos corpos são objetos de 4 dimensões, e nossa aparência, digamos, a idade de 40 anos, é simplesmente uma seção tridimensional de nossa realidade de 4 dimensões. Hinton considerava nossa consciência não como uma coisa com extensão no tempo, como ser material, mas como uma coisa extensível como um filme de 2 dimensões que se movia ao longo da dimensão do tempo, desde o berço até o túmulo. Mais exatamente, ele teria de considerar a consciência como movendo-se ao longo da extensão temporal do cérebro escrutando este seu caminho. Segundo a teoria de Hinton, os eventos passados assim como os futuros existem no presente eterno de um universo estático. Como observou, por sinal, Arthur Stanley Eddington Fundamental Theory, eventos não acontecem, nós os encontramos em nossa passagem. Sem dúvida, observa Swai, é pitoresco pensar em nossa consciência como sendo um carro com lanternas traseiras mas sem os faróis dianteiros, correndo ao longo de uma estrada escura. Ficamos sentados dentro de um círculo de luz clara que chamamos o movimento presente. Atrás de nós fica o pedaço da estrada que percorremos fracamente iluminado pela memória, mas na frente tudo é silêncio e trevas. Os eventos futuros da nossa vida já estão lá à espera de serem apanhados por nossos faróis. Tais imagens, conclui o ilustre pesquisador, são românticas, mas ilusórias. Foi provavelmente devido a essa errônea concepção de Hinton que J. W. Dunne baseou sua célebre teoria sobre precognição, obedecendo os seguintes pressupostos. A. O tempo tem extensão, divisível em passado e futuro. B. Essa extensão não ocorre em qualquer espaço conhecido, mas numa 4ª dimensão. C. Passado e futuro não são observáveis. Todos os fenômenos observáveis se encontram num campo situado no instante único do tempo,
o presente. D. Este campo de observação presente move-se, por algum meio esquisito, sobre a linha do tempo, movimento chamado paisagem do tempo. Ora, o movimento do tempo